ele criou a segunda lei de Ohm, tá? Que diz que a resistência ela depende da resistividade do material e ela é diretamente proporcional ao comprimento e inversamente proporcional à seção transversal. Então essa é a segunda lei de Ohm. Tá? Para mim, pegar um cabo de cobre de 10 milímetros de seção transversal e conseguir 3 ohms de resistência nesse cabo, eu preciso de 1.760 metros desse cabo. Então a resistência desses 30 metros de cabo de alumínio aqui, ó, vai ser 0,84 ohms. Bom, pessoal, vamos lá para a nossa 7ª aula do curso de Eletroeletrônica, do básico ao avançado. Né? Já vimos aí a primeira lei de Ohm, que é a relação entre corrente, tensão e resistência. Né? E agora vamos seguir aí. A segunda lei de Ohm, ela trata basicamente da relação entre a resistência, né, de certos materiais. Então, nos estudos lá, eles descobriram que certos materiais apresentam uma resistência à passagem da corrente elétrica. Né? Foi pensando nisso que foi feito as relações lá que nós vimos na primeira lei de Ohm. Tá? Só que além disso, ele foi mais a fundo. Então ele quis descobrir o que causa esse efeito da resistência, o que é esse efeito da resistência e outras relações. Então, imaginem que você tem um pedaço, que agora a gente já sabe, né, que certos materiais eles apresentam uma certa resistência à passagem da corrente elétrica, né? Então vamos imaginar aqui que eu tenho um material qualquer, tá? Com um comprimento aqui, ó, um comprimento L, ok? E eu pego esse material aqui, que é um material condutor, tá? Esse é um material condutor. Eu pego esse material e aplico uma tensão nesse material, tá? Então aplico uma tensão, eu tenho um comprimento, aplico uma tensão definida e eu coloco um amperímetro aqui, ó, em série com o circuito, para medir qual a corrente que está passando por esse circuito aqui, ok? Então essa foi uma das experiências que foram feitas lá. E aí depois ele pegou um outro pedaço do mesmo material, e vamos imaginar aqui que esse material ele é exatamente igual, tá? Então ele é exatamente igual àquele ali. A única diferença é que esse aqui, ó, ele tem 2L, ou seja, ele tem o dobro do comprimento do primeiro, mas a mesma seção transversal. Então ele tem um S aqui, ele tem um S aqui, igualzinho, e ele fez a mesma coisa, tá? Ele colocou, submeteu esse mesmo pedaço de material aqui, ó, a uma fonte U e colocou o amperímetro aqui, ó, para medir a corrente, ok? E o que ele percebeu nessa experiência aqui? Que com um material idêntico, com a fonte idêntica, tá? A corrente ela era a metade da corrente desse aqui. Ou seja, por um material com o dobro do tamanho, a corrente ela é a metade da corrente no primeiro experimento. Então, o que ele identificou com esse experimento? Tá? Recapitulando aqui, ó, o mesmo material, tá? O mesmo material, só mudou o comprimento. Esse aqui é o dobro desse aqui. A mesma seção transversal, ou seja, o mesmo diâmetro ali, a mesma bitola do material, tá? E ele aplicou, ele submeteu esses dois materiais à mesma fonte de tensão, tá? A mesma pilha ali. Então ele aplicou aqui uma tensão e mediu a corrente, tá? E aí esse experimento aqui, ele gerou uma corrente X, tá? Gerou uma corrente X. Quando ele fez novamente o teste com esse outro trecho de material aqui, que é o mesmo material, a mesma fonte de tensão, ele percebeu que dobrando o material, a corrente desse experimento aqui, ó, ela passou a ser meio X. Ou seja, a corrente cai pela metade. Se a corrente cai pela metade, o que acontece com a resistência no material que dobrou o tamanho? Ela dobrou de tamanho. Então ele conseguiu identificar que nesse experimento aqui, ó, ele tinha R, e nesse experimento aqui, ó, ele tinha 2R.
Então ele fez essa relação, né? Ele guardou essa informação, ele falou, bom, a corrente ela é inversamente proporcional à resistência. Ele falou isso lá na primeira lei de Ohm, ou seja, quando eu aumento a resistência, eu diminuo a corrente, tá? E agora ele viu que aumentando o tamanho do material, ele também aumenta a resistência. Ou seja, o comprimento ele é diretamente proporcional à resistência. Quanto mais eu aumentar o cabo, maior vai ser a resistência elétrica naquele material. Então, sabendo disso, quanto mais eu aumentar o cabo, eu vou diminuir a minha corrente, porque eu estou aumentando a resistência. Tá? Essa foi a relação que ele encontrou nesse experimento aqui. Ok? Então, vamos deixar escrito aqui, né? Qual foi essa relação? Então ele relacionou o quê? Se L aumenta, R também aumenta. Ou seja, RL está diretamente proporcional. Tá? E isso aqui, o que ele faz com a corrente? Ele diminui a corrente. Tá? Então esses dois aqui, ó, eles estão diretamente proporcional e inversamente proporcional à corrente do circuito. Ok? Nesse caso aqui, nesse primeiro experimento, ele não mexeu com a seção transversal. Então, a mesma seção transversal e o mesmo condutor. Ok? Bom, aí ele foi para a segunda experiência, tá? Relacionando materiais. Tá? Ele pegou um material, um condutor com o mesmo material, um trecho ali do condutor com o mesmo material, tá? Só que duas vezes a seção transversal. Ou seja, ele manteve o comprimento L, L aqui é igual aqui, tá? E dobrou a seção transversal. E fez a mesma coisa. Instalou o amperímetro, submetido à mesma fonte de alimentação, fonte U. Ok? Então, o que ele fez agora no segundo experimento? Ele mexeu na seção transversal, ele manteve o comprimento e mexeu na seção transversal. Quando ele fez esse experimento aqui, o que foi percebido? Que a corrente elétrica nesse aqui, ó, nessa seção transversal, era igual a X, tá? Mas que a corrente elétrica no circuito onde a seção transversal era o dobro da seção transversal do cabo de cima, ela passou a ser 2x. Tá? O que significa isso? Se a corrente aumentou, quer dizer que quando você aumenta a seção transversal do cabo, a resistência diminui. E o quanto essa resistência diminui? Ela diminui pela metade. Ou seja, num cabo de seção transversal S, eu tinha R. Tá? E num cabo de seção 2S, eu tenho R dividido por 2, ou 0,5 R, meio R. Tá? Então, a relação lá ficou a seguinte. Então, aqui no primeiro experimento, e aí no segundo experimento, o que ele descobriu? Como o L é constante, então nós estamos trabalhando aqui agora com a seção transversal. Né? Ele descobriu que a seção transversal, aumentando, ele também aumenta a corrente. Tá? Porém, diminui a resistência. Ou seja, nesse experimento aqui, a corrente ela é diretamente proporcional à seção transversal. Quanto mais eu aumento a seção transversal, mais corrente eu posso passar pelo cabo, né? Então é diretamente proporcional. Aumentei a seção, eu aumento a corrente. E inversamente proporcional à resistência, porque quanto mais eu aumento a seção, mais a minha resistência cai. Ok? Então essa foi o segundo experimento. Bom, então o que ele fez no terceiro experimento? Ele utilizou de dois materiais diferentes, tá? Porém com comprimentos exatamente iguais,
L. A tensão aplicada é exatamente igual e a seção transversal dos condutores exatamente iguais. Ele só mudou o material, tá? E o que que ele obteve? Ele obteve que nesse primeiro experimento aqui, ó, a corrente ela foi igual a X. E nesse experimento aqui, ó, a corrente foi Y. Ou seja, ele obteve correntes elétricas totalmente diferentes. De acordo com cada material, ele tinha um valor de corrente diferente. Então, o que que ele descobriu? Ele descobriu que para cada material existe um coeficiente de resistência de acordo com a natureza do material. E ele deu o nome disso de resistividade dos materiais. Tá? Então, para cada material, eu tenho um coeficiente de resistência. E esse coeficiente de resistência, tá? Ele é dado pela letra grega ρ, parece um P, assim, tá? Isso aqui se lê ρ, tá? E ele é a nossa resistividade. E o que que ele descobriu também? Que quanto mais ele aumenta a resistividade, ele está aumentando a resistência elétrica do material. Ou seja, a resistividade ela é diretamente proporcional à resistência. Se ela é diretamente proporcional à resistência, ela também é inversamente proporcional à corrente. Okay? Quanto mais eu aumento a resistividade do material, eu estou aumentando a resistência, então eu diminuo a corrente. Com base nesses dados dos experimentos realizados, né, ele viu que a resistência ela é diretamente proporcional ao comprimento e inversamente proporcional à seção transversal. Tá? Conseguem enxergar? A resistência aqui, ó, no primeiro experimento, ela é diretamente proporcional ao comprimento. Tá? E a resistência ela é inversamente proporcional à seção transversal. Okay? Então, fazendo essa relação, ele criou a segunda lei de Ohm, tá? Que diz que a resistência ela depende da resistividade do material e ela é diretamente proporcional ao comprimento e inversamente proporcional à seção transversal. Então essa é a segunda lei de Ohm. Tá? Dê uma olhada na tabela de resistividade, né? Que é essa letra ρ aqui, ó. A prata, por exemplo, ó, ela é 1,59 vezes 10 a menos 8. Tá? O que é isso? Ohms por metro. Tá? Então é resistência para cada metro. Isso são todos dados de laboratório. Tá? Pode ser que tenha uma pequena diferença aí entre uma tabela de um material para outro. Mas basicamente, eu andei conferindo em vários materiais aí diferentes, esses valores eles coincidem bastante. O cobre, ele é 1,72, ou seja, a prata ela é mais condutiva do que o cobre, porque a resistividade do cobre ela é maior. Se a resistividade do cobre é maior, a resistência também vai ser maior. Tá? Se eu aumentar isso aqui, eu vou aumentar isso aqui. Né? Então, o cobre ele conduz mais eletricidade do que, no caso, o ouro até. Ó. O ouro é 2,44, o alumínio 2,65, o tungstênio 5,6, o zinco 5,9 e assim sucessivamente. Tá? Na nossa tabela aí, ó, o pior condutor de eletricidade, no caso, seria o chumbo. Tá? Ele tem a maior resistividade elétrica aí, né? Em se tratando de material. Ok? Então, no nosso caso aí, ó, a prata é o melhor condutor de eletricidade. Tá? Aí algumas pessoas vão dizer, pô, mas minha vida inteira eu ouvi falar que o ouro era o melhor condutor. Não. O ouro ele é utilizado muito na eletroeletrônica de precisão porque ele é um metal menos oxidante do que o cobre. Tá? Então, principalmente em conectores, né, que necessitam ali fazer uma conexão elétrica, como o ouro ele oxida menos, então ele vai criar uma menor resistência ao contato entre uma parte e outra. Tá? Mas o cobre ele é bem mais condutivo ali, ó, do que o ouro. Tá? Então dá até para fazer exercícios aí. Você simula um exercício, por exemplo, define um metro de cabo, uma seção transversal de 1,5, faz com o ouro e faz com o cobre, que você vai ver que o ouro vai dar uma resistência maior do que a do cobre. Ok? Então fica aí para vocês fazerem como exercício e coloquem aí nos comentários o resultado. Ok? Bom, para fechar essa parte da segunda lei de Ohms aí, tá? Um exemplo aqui, ó,
Vamos determinar a resistência de um condutor de alumínio, tá? Seção transversal 1. Então tem um condutor de alumínio, onde S é igual a 1 milímetro quadrado, né? E o comprimento dele, 30 metros. Aí ele quer saber qual que é a resistência em ohms, né? Desse condutor de alumínio. Tá? Vou marcar aqui, ó. Então, 30 metros de condutor de alumínio com a seção de 1 milímetro quadrado, qual que é a resistência? Tá? Então, é bem simples, né? Então, acabamos de ver que resistência é igual a ρ L por S, né? Porém, vamos colocar aqui para ver. R é igual, eu tenho 30 metros. Um detalhe. A resistividade do alumínio é 2,8 lá na tabela, vezes 10 a menos 8. O que? Ohms por metros, tá? Sempre coloque as unidades de medida para você não fazer o cálculo errado, tá? Então é por isso. Ó. Eu tenho 2,8 vezes 10 a menos 8, tá? Dividido por 30. Então isso aqui está em metros, isso aqui está em metro, isso aqui está em milímetro. Então eu tenho que passar isso aqui para metro, tá? E como eu passo isso aqui para metro? Mesma coisa que a gente viu lá, os múltiplos e os submúltiplos, né? Então ele é 10 a menos 3. Então milímetro é igual a 10 a menos 3. Só que, como aqui é o quadrado, então é vezes 2 isso aqui. Então, de milímetro quadrado para metro quadrado, então vai ser 10 a menos 6. Tá? É como se eu estivesse multiplicando isso aqui por esse 2 aqui, ó. Tá? Então vai ser 10 a menos 6. Então, 1 milímetro quadrado para metro quadrado vai ser essa unidade aqui. Então vai ser 1 vezes 10 a menos 6. Tá? Aqui seria 1 vezes 10 a menos 3. 1 milímetro. Ok? Bom, fazendo esse cálculo aqui, ó. Tá? 2,8 vezes 30 dá 84. Aqui eu vou manter, ó, 10 a menos 8. Esse aqui tá negativo, se eu passar ele para cima, porque ele está dividindo aqui, né? Eu vou passar ele multiplicando aqui, ele vai ser 10 a sexta. Tá? Resistência é igual a 84. Aqui, soma de potências, mantenho a base e soma os expoentes. Menos 8 com 6 vai dar menos 2, né? Para eliminar isso aqui, ó, é como se a vírgula tivesse aqui, eu vou correr a vírgula. Menos é para cá, 1, 2. Então a resistência desses 30 metros de cabo de alumínio aqui, ó, vai ser 0,84 ohms. Tá? Essa vai ser a resistência desse material aqui, ó, alumínio, 30 metros de cabo. Último exemplo aí, pessoal, para fixar. Ele deseja obter uma resistência de 3 ohms. Agora, ele quer uma resistência de 3 ohms. Tá? Isso é o que ele quer. Tá? A partir de um condutor de cobre. Então ele já fala que o condutor é cobre. Tá? Qual que é a resistividade do cobre lá pela tabela? 1,7, né? Vezes 10 a menos 8. O que? Ohms por metro. Tá? E ele fala a partir de um cabo de cobre de 10 milímetros. Então a seção transversal do cabo de cobre é 10 milímetros quadrados. Ok? Então ele quer saber qual que é o comprimento, qual que é o L. É a mesma fórmula, eu só vou precisar manipular a fórmula ali. Né? Aí é matemática, aí não tem muito para onde correr. Né? Então se a minha fórmula básica lá é que a resistência ela está ligada à resistividade, que é diretamente proporcional ao comprimento, inversamente proporcional à seção transversal, né? Tem uma jogadinha aqui na matemática que a gente diz que embaixo desse R aqui é como se tivesse um 1 aqui, né? Então isso está multiplicando isso, e isso está multiplicando isso. Só que a resistividade também está multiplicando tudo isso aqui, né? Ó. A resistividade está multiplicando tudo isso aqui, ó. Eu não posso esquecer disso. Então o que eu quero é esse cara aqui. Então eu vou deixar isso aqui
em evidência aqui, ó, L vai ser igual. Estou trazendo para cá o R multiplicado pelo S, ó, dividido pelo ρ aqui, ó. A fórmula vai ficar essa daí, para mim achar aqui. Tá? Então eu só fiz a regra aqui da matemática, e aí é só substituir. Né? Então L vai ser igual, a resistência que eu quero é 3. Seção transversal, de novo, está em milímetro quadrado. O que é milímetro quadrado? 10 vezes 10 a menos 3. Eu quero passar para metros quadrados, vai ser menos 6. Então isso aqui vai ser 10 vezes 10 a menos 6. Só que eu tenho 10 aqui, ó. Se eu quiser pegar esse 10 e eliminar um aqui, eu posso colocar menos 5, e isso aqui passa a ser 1. Então 1 vezes 10 a menos 5 é igual a 10 vezes 10 a menos 6, tá? Então eu elimino aqui para ficar mais fácil para mim calcular aqui. Em vez de eu colocar 10 vezes 10 a menos 6 lá, eu já vou direto aqui na seção transversal e vou colocar 1 vezes 10 a menos 5. Tá? Dividido por 1,7 vezes 10 a menos 8. Okay? É só dividir esses dois aqui, ó. Ele vai dar igual. Aí já não dá de cabeça, né? Preciso da cola. Vai dar 1,76. Isso. Aqui vai dar 1,76 vezes 10. Aí aqui é o seguinte, quando eu estou dividindo potências, né, é como se essa daqui subir, vai ficar positivo, mais 8 menos 5, vai dar 3 aqui, elevado à terceira. Okay? Então L é igual a 3 positivo, é como se eu correr 3 casas para lá. 1.760, no caso aqui, metros. Nós passamos tudo para metro, né? Era milímetro, eu passei para metro. Então, para mim pegar um cabo de cobre de 10 milímetros de seção transversal e conseguir 3 ohms de resistência nesse cabo, eu preciso de 1.760 metros desse cabo. Tá? Então, isso aqui, ó, é muito importante quando você vai dimensionar circuitos elétricos para calcular a queda de tensão. O que é a queda de tensão? Nós vamos ver um pouquinho mais ali para frente, que toda vez que você tem uma resistência no circuito, essa resistência ela causa uma queda de tensão. Tá? Então, se você tem, por exemplo, uma tensão de 24 volts, tá? Isso aí, se a gente fizer ali pela lei de Ohm, a gente já vai conseguir. Se você tem uma tensão de 24 volts, né? Você tem uns instrumentos lá de automação para ligar, e você vai utilizar cabo de cobre a 1.760 metros de distância, você tem que considerar que esse cabo vai causar 3 ohms de resistência. Se você pegar e fizer um cálculo pela lei de Ohm lá, e falar que 24 dividido por 3 só no cabo, sem o instrumento, você já vai ter 8 amperes ali de consumo de corrente. Por quê? Porque o cabo ele virou uma carga para o circuito. Então isso é a queda de tensão. E aí depois mais a sua carga. A hora que você colocar a sua carga, a queda de tensão que o cabo vai provocar pode ser que não vai chegar mais os 24 volts lá na carga. Vai chegar uma tensão bem menor. Ok? Então, é justamente por isso que a gente precisa entender, ou pelo menos saber que existe essa parte da resistividade do material e a relação entre a resistividade e a resistência dos materiais ali. Ok? Bom, pessoal, vamos ficando por aí. Espero que vocês tenham entendido essa parte. Eu sei que é um pouquinho mais complicada, mas se não entendeu, voltem lá no começo da aula, reveja o material, tá? Se mesmo assim ficou com dúvida, deixe aqui nos comentários, que aí eu vou tentando esclarecer da melhor forma possível, ok? Não fique com dúvidas aí. Até a próxima, valeu!